Olá, alunos de rede de comunicação de dados. Então vamos dar prosseguimento ao assunto de camada de aplicação, né? Então nós vimos na aula passada sobre o HTTP, não é? HTTP persistente, não persistente, HTTP 1.0, HTTP 1.1, né? E agora a gente vai ver a questão dos cookies, né? Relacionada também com HTTP, mas é uma outra questão, né? O que são os cookies? Os cookies são números que são gerados e são lembrados toda vez que você acessa um determinado site. Então, eles são gerados e lembrados pelo servidor e são usados mais tarde para autenticação e para lembrar preferência dos usuários ou prévias escolhas. Então, o que acontece? Quando você visita pela primeira vez um determinado site, hospedado num determinado servidor, você vem com o cookie zerado, né? E aí, nesse primeiro acesso, o servidor te fornece um número, te seta o cookie, te dá um certo número, né? E você viaja ali pelo site, né, e faz a sua navegação. Então, se é um site de compras, você vai pelos departamentos que mais você tem interesse, enfim, uma navegação normal, né? E o que acontece? Então, nesse primeiro acesso, o servidor foi lá e setou o cookie para você. Num segundo acesso, quando você, em outra situação, no mesmo dia, mas em outro momento, ou em outro dia, você vai e acessa esse mesmo site hospedado nesse servidor. Quando você acessar pela segunda vez, você já vai vir com esse cookie, com essa numeração no campo de cookie, né? E aí o servidor já vai olhar para o seu pacote e vai verificar, esse aqui é o cliente que tem o número de cookie tal, sei lá, 1678453, no exemplo aí. Então ele vai falar, esse é aquele cliente, né? Aquele usuário, né? Que me acessou no dia tal. Então ele vai lá e olha o histórico de navegação. Então, se for um site de compras, ele pode oferecer um serviço mais direcionado para esse cliente, né? Ele já pode oferecer ofertas de departamentos que esse cliente visitou anteriormente. Então vai ser uma apresentação de conteúdo muito mais direcionada. Entendeu? Então essa aqui é a questão, né? Ajuda na autenticação, porque você pode já se autentica uma vez e quando você voltar com o cookie você já não passa por essa autenticação novamente. A autenticação é justamente verificar o seu número de cookie. E essa questão de lembrar preferências, prévias escolhas, navegação anterior, né? Então isso aí te dá principalmente no comércio eletrônico, uma vantagem muito grande a se fazer isso, não é? Então, esse slide aí, na realidade, explica exatamente o que nós acabamos de falar aqui, não é? A primeira vez você seta o cookie, numa segunda vez você já vem com essa numeração e aí o servidor já lembra quem é você e qual foi o seu histórico de navegação. É importante mencionar o seguinte, é que toda essa estrutura pressupõe que cada usuário utilize uma determinada máquina, né? Porque quando a máquina é compartilhada, né, na realidade você não está fazendo um histórico de pessoa, de usuário, e sim um histórico de máquina, né? Então, se essa máquina é compartilhada, é uma casa que muitas pessoas compartilham o mesmo computador, então
essa questão de lembrar a navegação fica um pouco perdida, porque tem vários usuários utilizando a mesma máquina. Né? E vamos fazer um parênteses aqui também, porque muito se questiona na internet, né, essa questão da utilização dos cookies. Principalmente a questão legal, né, se é legal ou não a utilização dos cookies. E vocês devem ter percebido que, ultimamente, todos os sites, pelo menos a maioria deles, no primeiro acesso seu a esse site, eles estão explicitando a política deles de cookies, que eles usam os cookies para otimizar o acesso do usuário, para melhorar o acesso do usuário, né, e te dá ali um clique, né, um botão para aceitar ou não. Né? Então, na realidade, isso vem muito da Lei Geral de Dados Pessoais, né? Que entrou em vigor e que exige essa questão, exige esse consentimento. Né? Então, isso está sendo pacificado da seguinte forma: se o usuário ele é informado dessa política e ele concorda com essa política, não há nada que se dizer de invasão de privacidade. Né? Então, o usuário ele tem que saber e tem que concordar. Okay? A questão dos webcaches. Webcaches são, na realidade, os proxies, né? Você fazer um acesso por cache. Tá? Então, isso, primeiro, economiza banda externa. Tá? Por que isso economiza banda externa? Banda de acesso à internet? Porque você armazena conteúdo no seu proxy. Né? Você faz webcache, você faz um cache, você armazena conteúdo no seu servidor, né? Que não seja servidor, mas no seu proxy. Né? Então, o que acontece? Num primeiro acesso, você tem que um determinado cliente dentro da sua rede quer acessar um servidor lá na internet, servidor original. Né? Então você vai e esse cliente faz a requisição ao servidor proxy, o servidor proxy vai e faz a requisição ao servidor original, onde está hospedada a página. Esse servidor responde a essa requisição passa pelo servidor proxy, o servidor proxy faz um cache dessa requisição, armazena esse conteúdo temporariamente, né, na sua memória e passa o conteúdo para o cliente. Um outro cliente que eventualmente precise do mesmo conteúdo, ele vai pedir, através de uma mensagem HTTP de requisição, vai pedir o conteúdo ao servidor proxy. O servidor proxy vai verificar que ele já tem esse conteúdo no cache dele. E ele já vai fornecer diretamente o conteúdo a esse segundo cliente. Ele não vai lá na internet, lá no servidor original, buscar o conteúdo, porque ele já tem esse conteúdo. Né? Então isso, de forma intuitiva, dá para ver que economiza banda externa, economiza acesso à internet. Né? E esse cache, eu disse que ele é temporário. Por que ele é temporário? Porque senão você vai ter que ter uma memória infinita para ficar guardando todo esse tráfego. Né? Então é cache. Então você vai escrevendo um por cima do outro, tem uma memória limitada que encheu a memória, você vai escrevendo por cima. Então, alguns dias, horas, você mantém esse acesso aí. Então, qual que é o objetivo? Atender o cliente sem envolver o servidor web originador da informação. O usuário configura o browser, o acesso é feito através de um proxy. Então, sempre
O cliente passa pelo servidor proxy para fazer uma requisição a um servidor web na internet, né? O cliente envia todos os pedidos HTTP para o web cache. Se o objeto existe no web cache, então é retornado o objeto. Ou o web cache, o proxy, né, solicita o objeto do servidor original. Então envia o objeto ao cliente. Tá certo? Então, essa primeira questão de economia de acesso à internet, ela fica mais ou menos intuitiva. Uma outra questão, né, que há que se mencionar é que o servidor, fazer um servidor proxy, você pode instalar nesse servidor proxy uma série de utilidades que vão ser muito úteis, né? Que vão ser muito caras, né? Que vão ser muito interessantes para o administrador de rede. Então, o administrador de rede, ele pode, no servidor proxy, implementar uma série de diretivas. Então, ele pode implementar aqui no servidor proxy, né, uma seleção de conteúdo. Então, ele pode ali fazer uma tabela, né? Isso aí, existem softwares que você baixa e já baixa no seu servidor e faz dele um administrador proxy. Então, você pode fazer tabelas de negação de acesso. Então, eu não quero que os meus funcionários acessem e-mail. Então, lá você vai lá e bloqueia gmail.com, bloqueia yahoo.com, né? Enfim, você bloqueia todos os e-mails na web que os usuários utilizam, por exemplo. Ou se você pode fazer o seguinte, eu vou permitir que os meus usuários acessem e-mail, ou WhatsApp, ou web, ou seja lá o que for, eu quero que eles acessem somente no horário de almoço. Então você vai lá e coloca, né, de 8 às 11 não é permitido, de 11 às 13 é permitido, de 13 às 18 não é permitido. Entenderam? Então você consegue fazer essa gerência da rede, né, esse gerenciamento da rede. Você também pode simplesmente negar acesso definitivo a páginas. Então você pode falar o seguinte, páginas que tenham a string sexo nela está bloqueada, que tenham qualquer coisa que eu não quero, né? Então você vai simplesmente bloqueia, né? Porque você não quer que o usuário acesse qualquer URL, qualquer página que tenha aquela stringzinha, que tenha aquela palavrinha, né? E, além disso, existem na internet listas que são atualizadas, né, de bloqueio. Então, você vai lá, vai atualizando, né? Tem a medida e a contramedida também, né? Porque o que acontece? Quanto mais você fecha a sua rede, pode ser que você, por exemplo, se você pega uma dessas listas e implementa no seu proxy, pode ser que um usuário queira uma página pertinente, queira ter acesso a uma página pertinente e não consiga, né, por erro, né, naquela planilha ali que você pegou na internet, tinha um bloqueio que não tem nada a ver. Então, aí o que acontece? O usuário reclama para o administrador de rede vai lá, entra no proxy e permite. Você vai lá e faz uma exceção e permite, né? Então é uma ótima ferramenta para gerenciar a rede, sem dúvida nenhuma, tá? Então a gente já comentou, já enfatizou, né, que o armazenamento está perto do cliente, na mesma rede. Você tem uma economia
de tráfego na internet e, além disso, você tem uma diminuição no tempo de resposta. O usuário tem uma resposta mais rápida. Então, menor tempo de resposta e reduz o tráfego para o servidor distante, ou seja, os links de acesso à internet que podem ser caros, inclusive. Tá? Então, vamos parar por aqui, né? E na próxima aula a gente continua com o correio eletrônico, ok?